Neste vídeo trago-vos as minhas preparações, aquelas que eu costumo fazer a cada início de mês. Portanto, neste vídeo trago-vos as preparações que eu fiz para o mês de junho. Já não vos trazia um vídeo deste género há algum tempo e como fiz aqui algumas receitas diferentes, então quero partilhar isso. Estas preparações são basicamente o meu meal prep mensal, se quiserem chamar assim. Acabo por organizar o congelador e facilitar também aqui o planeamento das refeições ao longo das próximas semanas. Este tipo de organização eu gosto muito de fazer porque ajuda imenso a poupar tempo no dia-a-dia, porque eu faço estas coisas todas não num único dia, mas vou fazendo ao longo dos primeiros dias do mês e faço obviamente em momentos de mais tranquilidade, ou seja, não tenho a pressão de horários. E cada vez que vou cozinhar, portanto, aproveito sempre o tempo que estou a fazer alguma refeição para ir adiantando coisas para congelar. Isso acaba por, lá está, como eu estava a dizer, poupar muito tempo no dia-a-dia, depois ao longo do mês, ajuda imenso a reduzir o desperdício alimentar e acabo por ter ali várias refeições caseiras sempre à mão e não tenho que, cada vez que vou fazer uma refeição, começar ali tudo do zero. Este mês também estou a dar prioridade a várias refeições de forno, precisamente para aqueles dias mais corridos, em que preciso de colocar algo ali no forno e que cozinho sozinho, não é? Sem grande atenção. E isto acaba por ajudar não só na rotina e no planeamento, mas também acaba por evitar idas rápidas ao supermercado, porque sabemos que quando lá vamos gastamos sempre mais daquilo que é suposto. Evita também comermos fora, a não ser que seja algo que de facto é planeado, percebem? Ou pedir takeaway quando não temos assim nada preparado e precisamos de comer alguma coisa, não é? Frango. Eu tenho sempre alguma receita de frango no congelador. Seja, imaginem, mesmo que não esteja cozinhada, pode ser frango que já está temperado. Já deixei há uns tempos atrás algumas 6 receitas de marinadas de várias carnes. Tem vários tipos de carne no site, mas penso que no Instagram deixei apenas marinadas para frango. Mas posso deixar essas marinadas porque a carne fica com muito sabor e depois é relativamente fácil de fazer. Posso ter, por exemplo, frango desfiado. O frango desfiado é ótimo porque é muito versátil. Eu consigo fazer várias receitas, ou melhor, eu posso usar em várias receitas com ele assim só desfiado, ou até no momento em que faço o peito de frango, posso usá-lo logo para fazer, por exemplo, empadas, que foi o que fiz, ou rechear crepes, que também usei. Portanto, acaba por ser muito, muito fácil. Outra coisa que eu costumo também, desta vez acabei por comprar pernas de frango, porque lá está, simplificar, lembram-se? Então, às vezes, em vez de comprar frango inteiro, porque eu costumo comprar e preferir frango inteiro, frango do campo inteiro, muito mais barato, mas, por exemplo, em relação ao peito de frango, eu compro as embalagens que trazem muita quantidade, não justifica usar o peito do frango inteiro que compro para fazer, por exemplo, em bifes, ou, por exemplo, para fazer estas receitas, então acabo por comprar assim. Como queria este mês fazer uma receita de frango com cerveja, acabei por comprar assim uma embalagem, porque facilita muito na hora de fazer, não tenho que estar a preparar e a cortar o frango, é só meter para dentro da panela, colocar os temperos e deixar cozinhar assim enlumbrando. Utilizei também o peito de frango para fazer empadas. A receita que eu sigo é a da Clara de Sousa, deixo-vos o link aqui na descrição. E a massa das empadas é super, super fácil de fazer e é uma receita que lá está, mesma coisa, vai para o forno e eu posso esquecer que aquilo está ali, ou seja, não tenho que dar ali dar atenção permanente e todos adoramos a receita das empadas e é mais uma coisa que gosto de ter no congelador. E outra coisa que passei a fazer, como vos disse, em vez de deixar, até tenho preferido mais fazer receitas logo com o frango do que propriamente deixá-lo marinado. Então o que faço é, por exemplo, fiz strogonoff de frango, mesma coisa quando for descongelar, tem que deixar ferver para tudo voltar a ficar cremoso. E fiz também uma receita com molho de tomate para poder utilizar então o tomate caseiro que tenho na despensa
E também para ficar, lá está, começo com a mesma base, mas depois acabo por separar em duas frigideiras diferentes e tempero de formas diferentes cada um destes peitos de frango. Outra coisa que gosto sempre de ter no congelador é pescada já cozida e desfiada. Eu opto por comprar rabos de pescada, não só porque acho o sabor mais suave, é mais fácil de desfiar, portanto tirar a pele no instantinho eu desfio e fico com 2 ou 3 caixas de pescada desfiada no congelador e ela é super, hiper versátil. Eu uso, sei lá, para arroz de pescada ou, por exemplo, receitas que levem bacalhau, eu troco bacalhau por pescada, sei lá, pescada à brasa ou a gomes de sá, fazer pataniscas de peixe, fazer um gratinado de pescada com legumes, sei lá, tem imensas receitas e esta versatilidade acaba por ajudar também a incorporar mais peixe nas refeições. Imaginem pessoas que, que não gostam muito de peixe, não é? Aqui em casa tenho aqui 2 pessoas que não são muito fãs, mas nestas receitas eles acabam por comer, deliciar-se e gostarem muito e, portanto, e não reclamarem, não é? Portanto, isso é uma excelente ajuda. Desta vez comprei postas de bacalhau. Eu não comprei bacalhau seco porque não queria comprar um bacalhau inteiro. Nós não somos assim muito apreciadores de bacalhau. E sei que fica mais caro porque as postas já estão molhadas, estão prontas a utilizar, mas acho que é um bom compromisso para poder ter as refeições que queria fazer, que tinha saudades, que era bacalhau com natas e pastéis de bacalhau. Já tinha feito pastéis de bacalhau há uns tempos atrás pela primeira vez e correu super bem e todos gostámos aqui em casa, então desta vez quis repetir. E também fazer bacalhau com natas, que é assim, bacalhau com natas é difícil usar outro tipo de peixe, porque lá está, precisa mesmo ter aquele sabor do bacalhau. E, mais uma vez, é uma receita que também fiz em grande quantidade, precisamente para, se quiser fazer um almoço aqui em casa, um almoço em família, temos também aqui outra opção, até uma opção de peixe, e facilmente aquilo é colocado no forno. E eu até vos digo que eu gosto mais da receita de bacalhau com natas. Imaginem, se eu fizesse um almoço aqui em casa, eu faria essa receita no dia anterior, porque ela sabe melhor se deixarmos passar algum tempo. E então, como fica congelada, não noto diferença nenhuma, porque depois, como vai ao forno, lá está, todo o creme, toda a nata que a receita tem, acaba por ferver e fica maravilhoso. Portanto, dá algum trabalho a fazer, dá, mas depois lá está, tenho ali uma receita ótima, maravilhosa, para servir em família e na altura em que a vou comer, não demora assim tanto a finalizar, digamos assim. Depois, outras receitas que eu gosto muito de ter no congelador, por serem, uma delas é bastante versátil, ou seja, basicamente é carne à bolonhesa, não é? Com essa carne à bolonhesa eu faço lasanha e depois coloco em caixinhas, em doses, não digo individuais, mas que dê para uma refeição para nós os 3 aqui em casa, para, por exemplo, fazer chili, ou então para, imaginem, é uma carne que acaba por dar uma receita, que dá para fazer muitas outras. Faço chili ou burritos, ou por exemplo burritos para o meu filho levar para a marmita, ou por exemplo pimento, ou courgette ou berinjela recheados, é excelente para isso. Fazer um esparguete à bolonhesa e eu acabo por fazer uma grande quantidade de carne à bolonhesa, precisamente porque depois utilizo isso para, por exemplo, fazer uma lasanha. Eu gosto muito de fazer lasanha e faço sempre assim numa quantidade grande, porque lasanha é daquelas receitas maravilhosas, apesar de dar algum trabalho na confecção, não é? Mas como vos disse, eu utilizo sempre tempos mais tranquilos para fazer estas receitas mais demoradas e depois coloco no congelador e imaginem, quero fazer um almoço de família, lasanha é uma excelente receita para servir e estando feita, aquilo basicamente é colocar no forno e acabo por não ter trabalho nenhum depois na altura que formos comer essa refeição. Outra coisa que faço muito aqui na receita tanto da lasanha como do chili é fazer render a quantidade de carne acrescentando vários legumes nessa receita. Sei lá, desde cenoura, desde courgette ralada, por vezes junto até acelgas assim aos bocadinhos, porque, por exemplo, na lasanha praticamente não se dá conta daquilo e é uma forma de
também conseguirem introduzir ali mais vegetais, mais legumes, para as pessoas que estão assim um bocadinho mais esquisitas, vá. E comem, acabam por comer sem, porque o sabor fica ali muito disfarçado, vá, e acabam por conseguir ter ali refeições mais nutritivas, sem terem queixas, não é? Outra coisa que também não pode faltar aqui em casa são leguminosas. Eu opto sempre por comprar leguminosas secas, fica muito mais em conta, e prefiro cozer de molhar, não é? E cozer em casa. Dá trabalho, dá um bocadinho de trabalho, mas lá está, fazendo assim de uma só vez, uma embalagem, seja de 1 kg ou meio quilo, eu acabo por conseguir ter muitas embalagens de leguminosas para usar durante o mês. Desenrasca uma refeição num instante. Eu sei que há pessoas que... Eu costumo congelar, eu sei que há pessoas que fazem diretamente no frasco, cozem, acaba por fazer pasteurização e conseguem guardar, não no congelador, mas na despensa, até o ideal, porque lá está, é só abrir o frasco quando precisam e tem ali uma refeição rápida no instante. No meu caso, eu prefiro congelar, eu ainda não me aventurei nessa questão de cozer, acho que até cozem dentro da panela de pressão, mas confesso que tenho algum receio de colocar vidro assim na panela de pressão fechada e ainda não me aventurei nisso. Mas lá está, imaginem, se eu me esquecer e não tirar esse frasco para o frigorífico no dia anterior, e se precisar do frasco no instante, eu consigo descongelar facilmente no micro-ondas e em menos de nada eu consigo ter ali as leguminosas preparadas para utilizar. Mas de qualquer maneira, apesar de as descongelar no micro-ondas, elas vão sempre à frigideira, ok? Também gosto sempre de comprar pota. Digo-vos, para mim seria impensável congelar a pota assim, tal e qual como ela vem na embalagem, por vários motivos. Primeiro que tudo, porque quando quisesse fazer para descongelar iria demorar imenso tempo e depois a confeição em si, portanto o cozinhar em si também é bastante demorado. Vai para dentro da panela de cozoreleta, da slow cooker, ponho ligada no máximo, cozo ali durante algumas horas, fica super tenrinha e corto inclusive e congelo inclusive já cortada. Outra coisa que também gosto sempre de ter no congelador e que faço todos os meses é massa de pizza. Então desta vez optei por fazer uma grande quantidade, precisamente para poder congelar uma parte da massa. Congelei assim a massa. Perguntam-me várias vezes como é que eu faço, se deixo levedar, se não deixo. É assim, eu tento deixar levedar algum bocado, precisamente para depois, quando eu descongelo a massa, não ter que esperar muito tempo, só o suficiente para ela descongelar, levedar um bocadinho e ir ao congelador, percebem? Portanto, eu faço o processo todo da levedação da massa e depois congelo quando faço as últimas dobras, porque eu não amasso esta massa, ela simplesmente é dobrada de meia hora e quando faço a última dobragem então é que divido a massa. Uma parte congelei e desta vez optei também por fazer pizza calzone, porque lá está, é uma forma de ter logo ali a pizza completa, portanto eu nem tenho que ter depois de trabalho, é só quando quisermos comer, é tirar. Isto acontece muitas vezes ao fim de semana, às vezes, sei lá, um domingo à noite não apetece ir para a cozinha cozinhar, ou então não apetece a um sábado à noite, imaginem, fim de semana, não é? Estamos a descansar, estamos a descontrair. Então, tendo ali a pizza calzone, é só tirar, deixar descongelar e depois meter no forno, porque está feita. É difícil congelar a pizza normal, não é? Aquela mais habitual, toda feita, porque isso implica ter a massa estendida e apesar de ter espaço de congelador, mas é difícil depois, não é muito prático, não é? Ter ali a pizza a congelar e depois então nem tenho saco para guardar, é mais complicado. Mas assim a pizza calzone é muito mais simples, porque ela é mais pequenina e acaba por ser mais fácil de congelar, e como comprei os ingredientes para as fazer e não os tenho congelados, porque normalmente eu congelo o queijo ou congelo o chouriço, imaginemos, não é? E como tinha ali tudo à mão, acabei por optar por fazer assim estas pizzas calzone e depois temos assim para um fim de semana em que estamos com mais preguiça. Não sei se já vos tinha mostrado alguma vez aqui no canal, mas fiz uma receita de raviolis, é ótima para congelar e eu faço utilizando massa fresca. E a massa fresca é muito simples de fazer, basta por cada ovo juntar 100 gramas de farinha e depois é uma questão de amassar, não é? Para ficar uma massa lisinha e ótima para estender.
E em relação ao recheio, optei por fazer com requeijão e acelgas. Posso usar espinafres, mas lá está, como o meu pai tem bastantes acelgas na horta e é um ótimo substituto dos espinafres, acabei por fazer assim. Em relação às acelgas, o que eu fiz primeiro foi salteá-las numa frigideira com um bocadinho de alho, precisamente para elas não ficarem muito cruas e depois ser mais fácil, depois quando vamos então cozer os raviolis, o recheio já estar praticamente feito, não é? E utilizei também requeijão. Portanto, depois basicamente é estender a massa, colocar recheio, dobrar e evitar mesmo que fique ar dentro da massa, portanto, calcar bem à volta antes de cortar, porque se fica com ar, quando vai cozer, acaba por abrir. Então, evitar isso. Esta receita é uma excelente opção vegetariana, porque houve um tempo que deixei de introduzir muitas refeições vegetarianas, mas passei a deixar de passei a não fazer com tanta frequência, então quis fazer esta receita precisamente para termos aqui uma opção vegetariana, sem carne nem peixe, e acho que ficam espetaculares. Esqueci-me só de dizer que depois normalmente é tirar do congelador, daí a refeição relativamente rápida, e colocar em água a ferver com um bocadinho de sal. Em relação ao molho, como eu tenho molho de tomate já feito com antecedência, portanto eu faço todos os anos no verão imensos frascos e estou a gastar os últimos frascos, então também pensei nesta receita precisamente para utilizar algum desses frascos de molho de tomate caseiro que já tenho feito. E pronto, estas foram as minhas preparações de início de mês, aqui para o mês de junho. E como viram, não faço isto porque acho que toda a gente deve organizar-se desta forma, mas sim porque é um método que melhor funciona para a minha rotina, que me permite poupar tempo, reduzir desperdício e ter sempre refeições caseiras prontas para quando tenho assim dias mais complicados. E o mais importante aqui é, lá está, encontrarem um sistema que resulte para vocês. Pode ser preparar um mês inteiro, apenas algumas refeições, sei lá, congelar alguns ingredientes ou simplesmente planearem melhor a vossa semana. Não existe uma forma certa ou errada de o fazer. Espero que estas ideias vos tenham dado alguma inspiração para, obviamente, adaptarem à vossa realidade e, quem sabe, tornar o dia-a-dia na cozinha um pouco mais simples. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar nos comentários quais são as vossas preparações, se fazem alguma preparação, o que é que nunca pode faltar no vosso congelador e pronto, agradeço terem visto o vídeo até aqui, fiquem bem e até para a semana.